A Fundação Cultural é a responsável pela organização da etapa local da Conferência das Cidades, uma obrigação que também deve ser cumprida por todos os municípios brasileiros. Em Minas, o prazo é até o dia 5 de julho. A conferência chega à 6ª edição e a etapa municipal é no próximo dia 25. Ao meu lado, o diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha, professor Francisco Graça de Moura, quem está coordenando esse trabalho aqui na cidade. Professor, a conferência, de maneira geral, ela é muito importante para o município, pensando não só num aspecto social, não é isso? Exatamente. O prefeito municipal, Dr. Antônio Silva, quando me convidou para presidir a 6ª conferência, com base na minha experiência de haver presidido a 5ª, eu também tenho uma função suplementar que é coordenar a comissão preparatória. Este ano, a conferência da cidade tem um aspecto diferenciado em relação à 5ª conferência. Na 5ª conferência, nós abordamos vários temas. Nesta conferência, resolvemos focalizar um único tema: a função social da cidade e da propriedade. Veja só, nós temos problemas de invasão de áreas públicas e privadas, nós temos problema de estrutura fundiária, nós temos problema de loteamentos irregulares, nós temos problemas de especulação imobiliária, nós temos problemas de conjuntos habitacionais e de loteamentos feitos de forma irregular, sem a infraestrutura essencial na área da educação, da saúde, da segurança. Então, nós resolvemos este ano, o Conselho Nacional da Cidade resolveu então abordar a questão da função social da cidade. Realmente enfrentar o problema a partir de uma pergunta: a cidade que temos é a cidade que queremos? Nós queremos uma cidade cujo planejamento urbano venha privilegiar a especulação imobiliária, os loteamentos irregulares? Ou nós queremos uma cidade que a propriedade tenha uma função efetivamente social e as prioridades de utilização da propriedade seja direcionada para a habitação de interesse social, para atender ao enorme contingente de pessoas que ainda não possuem a sua moradia? Será que nós queremos uma cidade sem mobilidade urbana, em que as políticas de trânsito sejam voltadas muito mais para a máquina, para os veículos? Ou nós queremos uma cidade em que se priorize o seu aspecto humano, a pessoa humana, o cidadão? É uma cidade para a máquina ou para o cidadão? Em terceiro lugar, quais são outras prioridades na função social da cidade? A geração de emprego e renda, a urbanização e a dotação de equipamentos sociais das áreas periféricas, dos bairros mais afastados, localizados na periferia da cidade, dotando essas comunidades de toda a infraestrutura urbana, transportes, segurança, mobilidade, e também a parte de prover essas comunidades de educação, de saúde, de lazer, de entretenimento. Enfim, a função social da cidade visa atender aquilo que são os direitos fundamentais da cidadania, aqueles direitos essenciais e fundamentais:
o que se quer, então, é a humanização da cidade, que ela esteja voltada realmente para atender às aspirações, os sonhos, os quereres da população, das pessoas, dos cidadãos. Para isso, então, a função social da cidade tem conexões com problemas de planejamento urbano, com problemas de meio ambiente, com problemas de resíduos sólidos, com problemas de políticas públicas de transporte coletivo. Enfim, há uma conexão entre as políticas públicas voltadas para a função social da cidade e as demais políticas públicas. Há uma transversalidade da função social e da propriedade com todas as demais áreas que envolvem o planejamento urbano. Então, esta sexta conferência, inclusive, ela vai fornecer subsídios e informações para a revisão do atual plano diretor. Como não foi possível ao município, pelos elevadíssimos custos que as consultorias cobraram, e diante dessa crise devastadora que nós enfrentamos e que gerou o empobrecimento dos municípios, então o atual plano diretor, com os subsídios fornecidos pelo relatório final da sexta conferência, ele vai ser atualizado e no plano diretor atual serão incluídos todos aqueles aspectos, toda aquela área temática que ainda não foi incluída, como a nova legislação referente aos resíduos sólidos, a questão da utilização das exigências para poder fazer um zoneamento da cidade e principalmente para gerar uma isonomia na aplicação dos recursos públicos sem privilégios para áreas e os segmentos sociais, mas que os recursos públicos sejam aplicados de forma isonômica e igualitária em todo o território municipal, priorizando o interesse social dos moradores. E, professor, a conferência ela prevê a participação da população sugerindo ações? Não, na conferência vai ter a representação de todos os segmentos. Ela tem uns percentuais, 42% dos delegados serão indicados pelos órgãos públicos. Aí você tem a representação das organizações não governamentais, você tem a representação das entidades que representam as comunidades, os conselhos e os fóruns comunitários, você tem a representação das instituições e das entidades que trabalham com o planejamento urbano e com a questão da moradia. Você vai ter a representação das empresas que trabalham com a questão do desenvolvimento urbano, da moradia com os projetos de habitação popular. Enfim, todos os segmentos envolvidos nesse processo, eles indicarão dentro dos percentuais previstos no regimento da Conferência Nacional para poderem, então, participarem da conferência. Isso significa que todos os segmentos sociais estarão representados através dos seus delegados na sexta conferência. Obrigado pelas informações. E o avanço acontece a partir do momento que você reconhece que precisa avançar, tem que dar um passo a mais. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. A etapa seguinte é a estadual. A sexta Conferência das Cidades de Minas Gerais deve ser realizada entre novembro de 2016 e março de 2017.